Que foi pra você o lar da sua criação? Você tinha isso quando você era criança? Seus pais eram próximos? Eles tinham essa conexão com a família? Ou você desenvolveu isso porque você não teve e aí você quer proporcionar pra sua família atual uma coisa que você não teve? Como que foi um pouco da sua infância, da sua criação nesse sentido? Olha, eu sou muito grata aos meus pais, Fátima e Milton. Porque, assim, graças a Deus eu não posso falar que eu tive sim. Principalmente em momentos que as pessoas acham que só devem fazer a mesa posta. Natal, Ano Novo, Páscoa, é um aniversário. E eu lembro, assim, muito que, principalmente em Natal, a minha mãe, ela se dobrava em duas para fazer mesas bonitas, para que todo mundo se reunisse à mesa. E isso, quando eu comecei com a mesa posta, isso foi uma essência que eu trouxe lá da minha casa, da minha infância, da minha mãe. E eu falei, não, mas não pode ser só em datas comemorativas. Não pode ser só num momento que todo mundo acha que é importante, ou naquele momento que é só para receber aquela visita. Não, isso tem que cair por terra. Mesa posta, família reunida na mesa tem que ser todo dia, nem que for uma vez ao dia. Então, assim, de verdade, eu sou muito grata aos meus pais, porque, principalmente a minha mãe, que ela se dobrava. Nas datas comemorativas, ela fazia de tudo para que a gente tivesse uma mesa posta bonita. E eu lembro que eu sempre ficava com as decorações. E a gente meio que vai esquecendo, mas quando eu tomei isso, essa vontade de fazer mesa posta, essas lembranças vão voltando. É como eu disse, algum momento a gente lembra, porque Deus faz a gente lembrar da onde a gente veio, da onde a gente surgiu. E eu surgi sim, mesmo que foi só de datas comemorativas, a minha mãe fazia. E ela falava para que eu ficasse, e eu gostava de ficar com essa parte da decoração. Então eu decorava a mesa, perguntava se estava bom, e fui carregando isso. Então, assim, eu fazia com mais. Depois que eu casei, a gente fazia a mesa, mas ainda fazia assim com mais simplicidade. E aí, com o tempo, eu fui ganhando esse gosto de ter mais decoração na mesa. Aí fui estudar, fui me aperfeiçoar, saber mais sobre etiqueta, sobre as posições dos talheres, das louças, o porquê disso, o porquê daquilo. E aí fui criando. Isso foi ganhando mais vontade de eu querer aprender e de colocar em prática. Como eu disse, eu coloco em prática mesmo tudo aquilo que eu ganho conhecimento, eu coloco em prática. Hoje eu tenho a minha mentora, Jani Rodrigues, que me inspira, que me ensina a saber mais. Então, a gente sempre tem uma mentora, né? E tem uma mentora que é a minha mentora espiritual, que é que me ajuda, que me aconselha e que me faz crescer também por esse lado espiritual, que é a minha pastora Viviana. Então, eu sou muito grata, porque a gente sempre tem pessoas que fazem a gente caminhar. E eu sou muito grata, assim, aos meus pais, porque se eu cheguei poder ter essa oportunidade de falar um pouco do que eu faço hoje, do que é a mesa posta para mim, é porque eu tive uma essência lá longe, mas que Deus colocou, falou, opa, você precisa lembrar. E ele me fez lembrar e eu falei, opa, eu vou trazer isso, mas eu vou trazer de uma forma mais moderna e que as pessoas queiram abraçar, em ter as suas famílias à mesa de novo. Você consegue lembrar de uma história dessas de quando você ajudava sua mãe? Que te marcou? Algum Sim, episódio? de um Natal que ela pegou e pediu para que a gente sempre fazia, mas teve um momento em que ela pediu para mim fazer uma cesta de frutas. E eu lembro que eu fui tentar cortar a melancia, só para deixar aquela melancia bem bonita. Menino, não deu certo. Eu falava, mãe, deu certo esse negócio não. E eu tentava, e cada vez que eu cortava mais, parecia que o negócio dava errado. Eu falava, mãe, deu certo não, mãe. Ela falou, ah, então inventa uma coisa aí pra gente botar todas as frutas dentro. Acabou que a melancia ficou toda torta, toda feia. Mas aí a gente encheu do restante das frutas e acabamos salvando a melancia. Mas foi uma coisa que me marcou bastante, uma coisa tão simples, né? Mas que me marcou bastante, que eu lembro exatamente como se fosse hoje. A gente na cozinha, uma cozinha pequena, e ela falou: não, tem que fazer, vamos fazer. E a gente lá separando as frutas, ela falou: faz essa melancia, eu vou fazer. Nossa, não deu ruim, mas o importante é isso, é você lembrar que, mesmo dando ruim, eu lembrei.
Foi uma coisa que ficou na minha memória, porque foi um momento que eu tive com a minha mãe. Foi um momento que eu tive de preparar as coisas do servir. Do servir com ela e depois a gente sentar à mesa todo mundo junto. Caramba, que bacana, meu. Você vê, né?